Muito boa tarde, quem tá ouvindo, menino, menina, independente se é trans ou não, se é gay ou não, se é lésbico ou não, não tem problema, tá ouvindo, fico muito feliz que esteja aí, estejamos alcançando todas as pessoas que estão ouvindo, são muitas, são poucas, o problema, um dia as pessoas vão ouvir, né Rubão? Isso aí. Então, muito boa tarde, eu vou estabelecer agora quem somos, né? Eu sou Joaquim Marques, sou karateca, desde os 12 anos de idade, tenho 29 hoje, vou completar 30 mês que vem, Rubão. Mês que vem tô fazendo 30. Parabéns. Obrigado, meu querido. Trintou, cara, a maioridade grega. Sim. A maioridade grega, vou ficar a maior de idade na Grécia. Quer dizer, há 2000 anos atrás, né? E você, Rubão, pode se apresentar, por favor? Me chamo Rubens Augusto, sou faixa preta de karatê, já pratico há mais de 14 anos já atualmente. E estou aí na caminhada de me tornar um mestre e ter meus alunos, meus discípulos. E é isso aí. Tá certo. Só mandando aí um abraço para os nossos alunos, nós já temos alunos, né, da escola Schoenacker, que se localiza no Iguaçu, aqui em São Roque, cidade do estado de São Paulo. Fica a 60 km de São Paulo, bem próximo da capital. Então, se um dia você que estiver ouvindo aí, né, não sei que dia esse dia vai chegar, mas no dia que chegar, se quiser visitar a gente, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Ou bem-vinda! O que nós fazemos com esse podcast? Nós fazemos, conversas filosóficas, porque, primeiro de tudo, a gente tem que partir do pressuposto do que é um artista marcial. Né, Rubão? Isso. Um artista marcial, basicamente, antes de ser, né, lutador, briguento, qualquer coisa do gênero, um artista marcial, ele se preocupa primariamente com a arte, né? Que é uma arte. Então, é uma arte de guerra, obviamente, porque Marte significa Marte, que é o deus romano da guerra, né? Que era Ares, né, na Grécia. Então é uma arte de Ares, é uma arte de Marte, é uma arte de guerra, é uma arte de matar. Só que antes de ser uma arte de matar, também é um meio pelo qual a gente se transforma. Né, Rubão? Com certeza. Pode discorrer um pouco a respeito, fica à vontade, Rubão. Pra gente se sentir mais à vontade falando mesmo, como se a gente estivesse conversando. Mas... Então, antes de você estabelecer que você é um lutador, um briguento, o que for... Você tem que estabelecer que você é um artista. Então, como artista, você tem que lapidar a sua arte todos os dias. E não é só, no nosso caso, como karateca, bater kata, fazer kihon, preparar o gyaku. Se for de Muay Thai, preparar as cotoveladas, treinar cotovelada, joelhada, clinch. Se for jiu-jiteiro, passagem de guarda, berimbolo. Seja o que for, meu querido, minha querida que está ouvindo, artista marcial como um todo. Você é um artista. Né? Você tem que lapidar, antes da sua técnica, você tem que lapidar o seu intelecto, a sua filosofia de vida, o porquê que você vive, o que você faz, e é sobre isso que nós viemos falar hoje, né, Rubão? Sim. O nosso objetivo hoje, basicamente, deixar, hoje e todos os dias, né, deixar um assunto que a gente está debatendo ao longo da semana muito claro para quem está ouvindo, muito claro para quem está ouvindo. Então o nosso objetivo é esclarecer as coisas, né? O preto no branco, o que é e o que não é, para nós, né? A nossa visão de verdade. Pode não ser a de vocês, mas é a nossa. Então, antes de começar qualquer coisa, eu tô anotando enquanto estou falando, nós vamos falar sobre Alexandre o Grande. Uau, nossa, vocês falam sobre Alexandre o Grande, o que isso tem a ver? O cara foi um artista marcial renomadíssimo, não é à toa que a gente está falando dele depois de 2000 anos que esse cara pisou na Terra. E ele é estudado ainda na escola, né, no ensino fundamental e médio, cai no Enem, cai prova dos Estados Unidos lá para entrar em Harvard, cara. Você vai estudar sobre Alexandre o Grande, vai cair no vestibular. Então a gente vai falar sobre uma passagem de Alexandre, que eu comentei hoje mais cedo pro Rubão, e a passagem é o seguinte, né?
Um pouco antes da Batalha de Gaugamela, que foi a batalha decisiva da campanha de Alexandre contra Dário III, foi uma das maiores batalhas campais da história, um dos maiores sucessos militares da história, se não o maior, onde um exército de pouco mais de 50 mil bateu um exército que tinha pelo menos 130 mil, né? Mais que o dobro. Então já pode ver pelos números que a possibilidade de Alexandre de vencer era muito pequena. Mas ele confiava tanto no potencial dele, ele confiava tanto no taco dele, tanto nas habilidades que ele possuía, tanto em tudo isso que ele era, deixava de ser na época. Pô, ele tinha uma crença tão cega que ele era tão incrível, que conseguiria vencer aquela batalha, que nada o abalaria. Não é à toa que ele venceu, estamos falando dele hoje. Fala, nossa, mas é impossível, vamos ver. Não, cara, aconteceu. Está documentado, é história. Contra fatos não há argumentos. Então, cara, 50 mil macedônios, pouco antes da batalha. Vamos imaginar essa cena, né, Rubão? Mano, a gente tá no Iraque, né, atual Iraque, mais ou menos, o Irã, ali a região do Oriente Médio, seco, não tem água, tá fazendo um calor do cão, seus soldados estão muito longe de casa, que eles são da Macedônia, cara, tá a mais de 5 mil, 8 mil km de distância, os caras marcharam durante tudo isso, estão lutando, estão apanhando, estão sangrando, e os caras vão ter que topar no dia seguinte, com um exército que é quase 3 vezes maior que o que você possui. Vamos lá, vamos avaliar essa situação, estou contextualizando para vocês se colocarem em situação. Muito bem. Teve uma reunião entre os generais, né? Os generais conversando, debatendo estratégias, como vai ser feito, como não vai ser feito, o que você acha, o que você não acha, eu acho isso, eu acho aquilo, não sei o que, tal coisa, não sei o que, tal coisa. Alexandre falou, beleza galera, eu ouvi todos vocês falaram, vocês são generais incríveis, respeito todos vocês, mas a gente vai fazer isso, isso e isso. Quem quiser saber, compre o livro Mestres do Comando, Alexandre, Aníbal e César, vai contar aí mais especificamente desse acontecido, mas ele falou, cara, a parada é essa aqui, a gente vai fazer isso, isso e isso, ponto. Parmênio se opôs. Contextualizar quem era Parmênio. Parmênio era general do pai de Alexandre, Felipe o Coxo, Felipe II da Macedônia. E, o cara falou o seguinte, Alexandre, você tá falando aí, cara, não faz sentido, como seu general mais antigo, mais respeitado, seu pai me respeitava, vou te dar o meu ponto de vista e espero que você leve em consideração, apesar de ser o rei da Macedônia. Cara, o certo é a gente voltar pra Antioquia, que tá 2.000 km atrás, reagrupar, tá? Juntar os homens, pedir reforço, voltar e lutar de novo. E Alexandre diz essa frase, que não sabe se disse ou não disse, mas é uma frase muito boa. Não tem constatação histórica do que foi dito. Mas ele fala uma coisa que é o seguinte, olha, eu faria isso com toda a certeza do mundo se eu fosse Parmênio, mas eu sou Alexandre. O que essa frase quer dizer? Não importava o que o Parmênio estava, se tinha lógica, se não tinha. Alexandre confiava tanto na vitória dele, mas tanto nas habilidades que ele tinha adquirido ao longo da vida, que ele ia ganhar, mesmo em desvantagem. Porque ele tinha um exército melhor, porque ele tinha estratégia melhor, tinha uma cavalaria melhor, tinha equipamentos melhores. Anos depois estamos falando sobre ele aqui agora e sobre essa batalha que foi vencida em Gaugamela em, não sei, não lembro agora, mas 400 e tantos antes de Cristo, 300 e tantos antes de Cristo. Então, por que eu dei essa introdução para você ouvinte?
Por quê, meu querido, minha querida, meu amor, minha amora, meu lindo, minha linda? Porque Alexandre estabeleceu um ideal para ele. O ideal para ele é que ele marcharia para o leste. Aparece no filme de Alexandre, inclusive. Vale a pena assistir também, é um filme ótimo dos anos 2000, aí, 2000 e 2010, acho que é 2005 o filme. Filme ótimo, ele fala sobre esse ideal do Alexandre. E no livro, o Mestre do Comando também ressalta ele de maneira mais realista, né? Não tão floreada quanto no filme. Que Alexandre queria, mano, ir até o leste, ir até a terra dos heróis, queria se tornar Aquiles. Na época de Alexandre, Aquiles já era mito, tá, gente? Não é tipo, nem Aquiles existiu, não. Era tipo, mano, parte da epopeia aí escrita por Homero, a Ilíada. Então, cara, esse cara não existia. Ele era tipo o Superman, né, Rubão? O Superman de hoje em dia. Não existe. Ele era um herói fictício. Não tinha muito como saber essa história porque aquilo não existia. Mas ele queria ser um novo Aquiles. Queria ser um novo herói. Queria ser um herói da própria história. Sendo o herói da própria história, ele estabeleceu um ideal. O ideal é que ele ia para o leste e venceria e derrubaria quem estivesse no comando dele. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Simples. Quando Alexandre iniciou a guerra, quando ele desembarcou em Antioquia, os cofres da Macedônia estavam falidos. Ele não tinha para onde voltar e se ele voltasse seria assassinado possivelmente, para colocar uma outra pessoa como regente da Macedônia, e ele perderia o controle pela Grécia, que ele tinha acabado de conquistar. Então não tinha escolha, ele tinha que conseguir. Ele estabeleceu o ideal dele em cima de uma necessidade eminente, fato. Não, por isso que eu vou alertar agora, Rubão, quem está ouvindo. Não estabeleça os seus ideais em cima de achismos. Ah, eu acho que isso é certo. Não. Fatos não podem ser contestados, questionados. Qual era o fato de Alexandre? Ele tinha um sonho, certo? O ideal dele. Mas o que motivou ele literalmente a seguir o sonho dele e falar, não, essa parada vai dar certo, cara? Foi o fato, mano, dele perder a cabeça, ele morrer. Mano, não tinha dinheiro na Macedônia, não tinha como manter a Grécia, o pequeno império dele, que era a Macedônia, ao norte da Grécia, e a Grécia. Tinha outras terras ao norte, alguma coisa assim. Ele estabeleceu isso. Era fato. Se ele não ganhasse, ele morreria. Então ele tinha que ganhar. Então ele tinha que estar certo. Ele tinha que vencer. Ele não cometeu gafes? Cometeu. Vamos falar nisso num próximo podcast. Hoje vamos falar sobre o ideal de Alexandre que o movimentou a ser o homem grandioso que foi e ter o maior império em extensão da história da Terra. Acho que o segundo, se não me engano. Acho que só perde para Gengis Khan, séculos depois, que consegue ali da China até a Europa. O segundo maior da história. Num tempo que as ferramentas eram, mano, espada, flecha, o cara teve o maior império. Pensar que Hitler tinha metralhadoras, ele não conseguiu metade do império de Alexandre. Não tô comparando os dois caras, tá? Alexandre foi um cara, Hitler foi outro. Estamos comparando impérios. Então, por favor, tenha a sobriedade de dividir essas coisas como, né, sobriedade. Então nós temos Alexandre fazendo isso, tomando esse ideal. E aí eu falo pra você, agora vem o questionamento, que é o que nós temos. Toda essa introdução, esses 14 minutos aí, foi para dar a introdução para vocês aí, histórico, embasamento histórico, fato. E fazer uma pergunta, né, Rubão? O que é um ideal? Qual é o seu ideal? É isso. Olha, eu vou falar de um acontecimento pessoal hoje. Eu tive uma desavença, eu sou casado, né, tenho uma filha e tal. Tive uma desavença com a minha mãe que quis falar pra mim o que eu deveria ou não deveria fazer da minha vida. Eu estabeleci um ideal pra minha vida, recentemente.
que eu conseguiria sucesso na minha vida, ser bem-sucedido, vencer a qualquer custo. Nessa situação, minha mãe foi para Armênio e eu, Alexandre. Ela falou o que queria, disse o que queria, apontou o que queria. E eu respondi para ela o mesmo que Alexandre respondeu para Parmênio. Simples. Eu faria isso se eu fosse a senhora. Mas eu sou Joaquim. A partir disso, o meu mundo mudou. Porque você se posicionar contra um general mais antigo, alguém que teoricamente tem mais conhecimento, e bater no peito e falar que vai dar certo, você tem que ter uma autoconfiança muito grande. O que te dá essa autoconfiança muito grande é a certeza absoluta de qual é o seu ideal. O meu ideal na vida, sinceramente, senhoras e senhores, é o amor que eu sinto pela minha esposa. Eu melhoro todos os dias para me tornar um ser humano, mais idôneo, fantástico. Para ela, por ela, com ela. E eu confio tanto que eu vou conseguir. Porque assim, se eu conseguir ser um marido melhor, um trabalhador melhor, um karateca melhor, um sensei melhor, eu vou estar sendo um marido melhor também, mas primeiro é ser marido. E tem que melhorar tudo para que isso se encaixe. Para que isso melhore junto, como um quesito. Então, bom, vamos abrir agora os questionamentos. Eu estou falando de mim agora, Vou deixar o Rubão falar um pouco. Bom, você quer exemplificar na sua visão, que é um debate, obviamente, eu vou acabar debatendo em algum momento, o que é um ideal, Rubão? Discorra um pouco para os ouvintes, por favor. Bom, a questão de ideal, ela vem um quesito onde que você faz uma decisão chamada de decisão derradeira. Para muitos pode ser uma palavra bonita ou muito enfeitada, mas na verdade não é. Porque essa palavra existe é porque ela tem um significado. E é o significado exato, que é o quê? Onde que você tem um objetivo ou algo a conquistar e que é aquilo que você decide e ponto final. Esse é o resumo da ópera toda. Mas qual é o difícil disso? Na verdade, você tem um ideal e tomar essa decisão e pôr um ponto final, ela é simples, não é, Joaquim? Como discutimos antes. Sim, teoricamente sim. Ela é uma ação simples. O que é o difícil em cima disso? É o que está dos lados dessa decisão. Quando você realmente toma uma decisão e vai em frente com ela, não importando o que está em seu caminho, as pessoas não gostam disso. Inconscientemente. Por quê? Quem vai tomar uma decisão, enfrentar desafios, buscar melhora de condições, vai enfrentar dor, vai enfrentar dificuldades. E as pessoas que estarão ao seu lado, elas não querem essas dificuldades. Elas não querem sentir dor, acomodações. Só quer, porque já acha que a vida é muito difícil, A vida sempre foi difícil para todos, independente da época, E isso que as pessoas não entendem. E o que vem disso? As pessoas que mais irão contra os seus ideais não são pessoas aleatórias. São as pessoas mais importantes para você. Esse que é o difícil de tomar um ideal. É a sua mãe, é o seu pai, é o seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus melhores amigos. Essas pessoas que vão tentar te desestruturar por exatamente achar que estão fazendo uma coisa boa para você, mas não estão. Achismo não leva a lugar nenhum. E é esse que é o mais difícil. Por quê? Porque você vai começar a ficar sozinho. Você vai ser deixado de lado. Vão dizer que você é responsável, que não está pensando, sendo que você já pensou em tudo e já tem o seu plano para conquistar suas coisas. Então o mais difícil do ideal, na verdade, é quando você toma para si que chegou o momento de tomar sua decisão e realmente não se importar, não só com terceiros ou pessoas aleatórias, mas mesmo para aqueles que são pessoas importantes para você,
e você deixar essas pessoas de lado e seguir o seu caminho com o seu ideal. Esse é o mais difícil para todos. Não há meio fácil, nem um corta-caminho para isso. Eu acho que esse que é o mais difícil, Joaquim. Você está passando por isso nesse momento e está vendo como é, né? E não são todos que têm essa energia, né? Essa disposição para tomar essa decisão neste momento, né? Vou passar agora a palavra para o Joaquim para que ele possa dizer mais algumas coisas aí. Sim, Rubão, isso pontual, muito pontual mesmo. Eu não tenho nem o que rebater. Eu vou exemplificar isso, porque eu estou me sentindo hoje como Alexandre, atualmente, né, não especificamente hoje, mas essa fase da minha vida, como Alexandre. Eu já me senti assim antes, quando eu tinha 18 anos de idade. Tinha 18 há 12 anos atrás. Quando eu fui fazer a minha primeira faculdade de teatro, fui criticado, mas eu estava acreditando no ideal. E foi um momento desse meu percurso que eu desacreditei de mim em um segundo que eu caí e fui derrotado. Entrei em depressão, quase me matei, quase me suicidei, que não consegui chegar onde eu acreditei que conseguiria chegar. Talvez e provavelmente porque o ideal que eu tinha estabelecido para mim era que nem folha ao vento. Bateu o vento, ela sai voando. Então, uma dica que eu dou para vocês como ideal, porque agora, nesse momento da minha vida, eu estou fazendo isso e está dando muito resultado. Agora eu estou me sentindo muito completo comigo mesmo. O seu ideal tem que ser, deve ser, precisa ser como uma raiz profunda de uma árvore gigante, uma árvore centenária, milenar. As raízes têm que ser profundas, não pode ser que nem folha ao vento. Seu ideal tem que ser isso. Então, outra dica, vai escolher seu ideal, tem que estar tão enraizado dentro do seu ser, você tem que crer nisso com tanta voracidade, tão intrínseco do seu ser, tem que ser uma coisa tão visceral, cara, que não importa o vento que bata, não importa o machado que bata nessa bendita dessa árvore, o machado não vai entrar na árvore, velho, porque você é a árvore, velho, o cara não vai me cortar. Não vai acabar com o meu sonho. E mesmo que ele corte, eu vou florescer de novo, porque eu sou ruim. É isso que você tem que dizer para todos os dias para si mesmo. E esse que é o tão difícil, Rubão, de você escolher um ideal. Que a gente estava falando, é simples. É simples e não é. Porque se o ideal pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Mas tudo não é qualquer coisa. Vou exemplificar de novo, desculpa. Recomeçar a linha de raciocínio. O ideal pode ser tudo, mas tudo não é qualquer coisa. Acho que assim fica mais claro. E você não pode fazer tudo e também não pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Então, por isso que é tão difícil. Porque você tem o livre-arbítrio, né? Sim. Para escolher o que você quiser para ser o seu ideal da vida. Vou dar um exemplo. Um exemplo bom, que eu já dei, né? De Alexandre o Grande. Certo. Mudou a história, a concepção de mundo como a gente vê hoje. Até a arquitetura hoje é inspirada em alguma ponta por Alexandre o Grande. E o cara que vive na Cracolândia. O cara que vive na Cracolândia, o cara tem o ideal da vida dele. Fumar a próxima pedra. Acaba com os problemas dele, ele não pensa nos problemas, ele brisa, ele não sei o quê, mas é o ideal do cara. Tá certo, tá errado? Não, é o ideal do cara. Pra mim está errado, porque o meu ideal é diferente. Mas pro cara pode estar certo, e você não pode julgá-lo por isso. Mas se você não quer ser como ele, tome-o como exemplo. Teve um amigo na infância, Rubão, me falou uma coisa muito sábia. Aprender com os próprios erros é poético. Mas aprender com os erros dos outros é mais prático. Então vamos estabelecer isso aqui. Cara, você viu que o ideal do cara é folha ao vento? Analisa as pessoas que estão ao seu redor. Não precisa ser só esse extremo, porque eu dei dois extremos, né? O extremo sucesso e o extremo fracasso, né? Mas vamos para o meio termo. Vai.
Vai, Rubão, dê um meio termo aí pra gente. No caso, o meio termo são as coisas que passamos na vida e passam despercebidas. E conforme vai passando o tempo, essas questões vão vão comendo a sua personalidade, vão comendo sua mentalidade, né? Sua sanidade com o passar dos anos. Então é uma coisa que não pode ser ignorada. Exatamente na questão de tomada de decisões. Ideais. O que eu vou ser? É um bom ideal. Um ideal muito difícil de se estabelecer, na verdade, né? Sim. Personalidade. E uma dessas questões que são comuns e diárias para todos, e principalmente nas gerações mais atuais, é uma dificuldade muito grande que existe, é a questão profissional. Vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, eu era adolescente e não fazia ideia do que iria fazer da vida. Exatamente aquilo, poderia ser tudo, mas também não dá para sair fazendo qualquer coisa, porque eu sabia que não ia dar certo. E por fim, acabei, além dos meus 16 anos de idade, decidindo que ia ser um profissional da gastronomia, trabalhar com culinária e por aí vai. Decidi e vou trilhar esse caminho. Primeira coisa no ideal, decidir e trilhar o caminho primeiro. Porque se você não sabe o que quer ser e não sabe os perigos que estão ali, Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve e você tem que estar disposto a encarar o caminho. Não há atalhos. Fui lá, trabalhei durante 5 anos, estudei, capacitei, trabalhei em diversos lugares. Para então aí, em um dia no serviço, eu percebi uma coisa. Eu não sirvo para trabalhar numa cozinha profissional. Não é o meu caminho. Não é uma batalha ao qual eu estou ali mais disposto ou que eu vou levar pelo resto da minha vida para chegar a ser como Alexandre o Grande, chegar ao topo. Isso aqui não é para mim. Vou buscar um outro caminho. É hora de retroceder e fazer uma escolha mais sábia. Foi o quê? Folha ao vento. Folha ao vento. Mas também não adianta você pegar 5 folhas, 5 caminhos diferentes e toda hora largar um em 2 semanas, em 3 dias, em 1 mês. A jornada é árdua, mas é para isso que estamos aqui neste plano. Com certeza, com certeza. Passar para o Joaquim para que ele possa ir para os encerramentos já. Estamos quase em meia hora de vídeo aqui. De podcast, né? É. Puta, cara, 3 minutos? 3 minutos dá pra falar muita coisa ainda. 2 minutos e meio, né? Bom, finalizando então, galera. Realmente o Rubão deu um ponto muito, muito sábio aqui. Agora o meu atual objetivo da vida, como eu disse antes, é ser o melhor marido do mundo, mas para isso eu preciso ser um ser humano melhor. E é legal porque escolher a minha esposa como meu fundamento, como meu pilar, como minha raiz, me fez me encontrar com a minha nova verdade. O amor, né? O amor me fez isso. Ah, é fofo falar. É fofo, mas é sofrido também. Amar é doído. Mas o amor cura tudo. Então esse foi o meu, essa é a minha raiz. Minha raiz é o amor. Meu ideal é o amor. O amor que eu sinto pela minha esposa, para me tornar um melhor marido para ela, eu também sinto por mim. Para me tornar um melhor profissional para mim mesmo. Para me tornar um melhor estudante, um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão. Esse mesmo amor modifica todos os outros quesitos. E agora o meu foco, junto com o Rubão, obviamente, é nos tornarmos ótimos senseis. Atenção que eu não disse campeão mundial de karatê. Atenção que eu não disse mestre Miyagi do Daniel San. Falei ótimo sensei, ótimos senseis. Um ótimo lecionador, um ótimo professor. Para isso, tenho que trilhar um caminho árduo de mais uma faculdade. Eu não queria cursar mais uma faculdade, mas vou ter que cursar. E outra, quando você tem um ideal, o que você quer ou deixa de querer é irrelevante, porque você tem que fazer. E você vai fazer, porque você tem um ideal muito enraizado. Vou até me contradizer agora. Eu disse eu não queria. Não, eu não tenho o que querer. Eu vou fazer. Eu vou conseguir. Porque o meu exército de 50 mil macedônios vai vencer o exército de Dário III da Pérsia de 130 mil, 150 mil. Pois eu decidi hoje
Joaquim Marques, que vou ser Alexandre o Grande da minha vida. Tá certo, gente? Muito obrigado. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, seja lá como vocês o concebam. Um beijo, um queijo e tamo junto.